Muito bem. Merecem atenção não tanto as interpretações do significado dos sonhos feitas pela psicanálise, mas, sobretudo, os estudos e as observações sobre seus mecanismos e características que procuraremos agora resumir. Os sonhos provenientes do inconsciente exprimem, em geral, desejos insatisfeitos ou instâncias reprimidas. Isso aí é muito interessante. É muito comum nós ouvirmos falar que no sonho os nossos desejos se realizam. Entende? Por quê? Porque fica reprimido, fica retido, a gente peia, e quando no sono o nosso inconsciente liberta-se, ele busca a realização. Os sonhos provenientes do inconsciente exprimem, em geral, desejos insatisfeitos ou instâncias reprimidas, retorno a dizer. Esses desejos e instâncias foram removidos do eu consciente, porém, no sonho, as funções de controle relaxam-se e o eu diminui seus esforços de repressão, e a remoção, contudo, não deixa de existir totalmente, sendo apenas diminuída. O superego, uma espécie de consciência moral que pouco a pouco se formou em nós, torna-se, depois do inconsciente, sempre presente, onde está sempre presente, mesmo durante o sono, opondo então a severidade da censura aos desejos insatisfeitos que queiram aflorar. O superego, retorna, uma espécie de consciência moral que pouco a pouco se formou em nós, tornando-se depois inconsciente, está sempre presente, mesmo durante o sono, opondo então a severidade da censura aos desejos insatisfeitos que queiram aflorar. Portanto, os impulsos do inconsciente camuflam-se, mascaram-se, para não serem reconhecidos pelo superego. Daí nasce o simbolismo dos sonhos, que é talvez sua mais interessante característica, tendo aberto caminho a interpretações, análises e deduções de toda espécie. É preciso lembrar que não há um simbolismo fixo que se possa aplicar cega e mecanicamente a qualquer pessoa, como acreditavam Freud e seus seguidores, mas sim uma grande variedade e diversidade de símbolos conforme o indivíduo. Carl Gustav Jung, que estudou profundamente esse tema, dando-lhe a máxima importância, afirma ser absurdo pensar que possam existir símbolos fixos. O que significa simbolismo? O que é um símbolo? Como diz Jean Filot, símbolo é algo ou uma representação que substitui outra coisa ou outra representação em virtude de uma analogia ou de uma relação qualquer. Em outras palavras, o símbolo é uma figura ou imagem que substitui outra, mas que contém em si, por analogia, um significado semelhante. Substitui, mas possui o mesmo significado, ou significado semelhante. Algumas vezes, estados de ânimo, sentimentos ou pensamentos podem ser expressos através de símbolos e de imagens. Um céu tranquilo e azul, por exemplo, pode simbolizar um estado de ânimo sereno, tranquilo e calmo,
Assim como um mar tempestuoso e agitado pode simbolizar um estado de ânimo turbulento e perturbado, e assim por diante. No sonho, portanto, há um duplo aspecto, aparência e significado, ou seja, seu verdadeiro significado permanece oculto por uma série de imagens e representações simbólicas. Há, em outras palavras, um conteúdo manifesto e um conteúdo latente, que é o real e que exprime a mensagem vinda do inconsciente. Outra característica essencial do sonho é a dramatização, isto é, o desenvolvimento de uma ação, de uma situação sob forma de imagens, ainda que diga respeito a ideias abstratas ou sentimentos, como já foi mencionado antes. Assim, um sentimento de depressão, de desconforto, que nos faz pensar não valer a pena lutar nesta vida, pode dar lugar a um sonho na qual se vê uma formiga subir um muro com grande esforço e fadiga e cair ao chegar lá em cima, devendo recomeçar a escalada tudo de novo. É muito triste, né? Olha a profundidade das interpretações. A pessoa sonha com uma formiga subindo um muro. Chega lá em cima do muro, né? Concluiu, cai. Tem que começar tudo de novo. Um estado de depressão. Entende? Outro interessante aspecto dos sonhos provenientes da vida inconsciente, o qual abriu caminho a novas deduções e intuições, foi observado e analisado por Jung, que, como se sabe, possuía uma concepção mais ampla e elevada do homem e uma visão mais espiritual e otimista da vida. Olha que dedução, vou repetir para a gente ver que sublime foi e é os estudos de Carl Gustav Jung. Outro aspecto dos sonhos provenientes da vida inconsciente, o qual abriu caminho a novas deduções e intuições, foi observado e analisado por Jung, que, como se sabe, possuía uma concepção mais ampla e elevada do homem e uma visão mais espiritual e otimista da vida. Foi uma pessoa quase que plena nos seus estudos. Jung diz que os sonhos não revelam apenas desejos removidos ou traumas não resolvidos, porém são representação simbólica de nossa situação psíquica atual, daquilo que está ocorrendo nos níveis profundos de nosso inconsciente no momento presente. Em outras palavras, o sonho nos coloca diante de nós mesmos, fazendo-nos entender qual o problema ou conflito a ser superado e dando-nos uma visão de nossa vida interior e do grau evolutivo a que chegamos. Olha que sublimidade. Dá um significado e um sentido ao sonho. Entende? O sonho tem um fundamento muito importante, não é? Jung coloca em primeiro plano a exigência do homem de integrar-se em uma individualidade harmônica e completa, atingindo um certo nível de maturação. A exigência do homem de integrar-se em uma individualidade harmônica e completa. Diz ele que dentro de nós ocorre continuamente
essa evolução, esse crescimento, não sem lutas, esforços e reveses. Portanto, através de imagens e símbolos individuais, que é preciso a cada vez interpretar os sonhos, revelando o nosso grau evolutivo e, por estranho que pareça, até nos sugerem o próximo passo a ser dado, até nos sugerir o próximo passo. De fato, às vezes, realizamos em sonhos determinadas ações, comportamos-nos de uma certa maneira, não por acaso, mas por uma intenção precisa de nosso inconsciente que quer nos fazer ver qual a via de escape que nós poderemos ter. Olha que coisa fantástica. Às vezes realizamos em sonhos determinadas ações, realizamos nos sonhos determinadas ações, comportamentos de uma certa maneira, não por acaso, mas por uma intenção precisa de nosso inconsciente que quer nos fazer ver qual a via de escape. Olha que coisa fantástica, não é? Vamos voltar.